Oi gente, meu nome é Wellington, eu sou ex-aluno da Belém da Serra. Atualmente eu estudo comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda e estou aqui para ajudar vocês nessa aula de artes. A gente vai falar um pouco sobre música folclórica e a sua importância cultural. A palavra folclore foi criada no século XIX, derivada da junção de duas palavras, folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento, ou seja, o conhecimento de um povo. O folclore considera elementos como narrativas, costumes tradicionais, crenças, superstições, além da linguagem popular. A música folclórica possui características base, sendo elas o anonimato, onde elementos da cultura popular só eram considerados folclóricos se fossem anônimos. A aceitação coletiva, que consiste na ideia de que tal elemento cultural só se integraria ao folclore se fosse popularizado. A transmissão oral, onde os saberes folclóricos eram transmitidos oralmente de geração para geração. E a espontaneidade. Os elementos do folclore devem surgir de forma espontânea, definidos através das ideias das culturas regionais. Quase sempre a música folclórica está relacionada a grupos étnicos, regionais e nacionais. No caso do folclore brasileiro, ele é formado por várias junções, destacando a cultura portuguesa, africana e indígena, o que torna o nosso folclore muito rico e diversificado. Como eram feitas? As músicas eram interpretadas por um solista ou por um coro. Também era comum a alternância entre o solista e um coro, onde cada um canta uma estrofe. Outra característica marcante dessas canções é o fato delas sofrerem mudanças ao serem transmitidas de intérprete para intérprete. Nesse processo, elas vão sofrendo mudanças gradualmente, gerando assim variantes regionais e temporais. As músicas folclóricas abordam quase todo tipo de temática humana. Geralmente as letras são simples e possuem repetições para facilitar a memorização. Entre esse tipo, existem canções de dança, que eram utilizadas para marcar o compasso da dança. Assim também são as cantigas para as danças e os jogos infantis, mais conhecidas também como cantigas de roda, como Ciranda Cirandinha. Outras cantigas folclóricas muito conhecidas são as canções de ninar, utilizadas para estimular o sono das crianças. Uma das mais conhecidas é o Nananeném. Além dessas, existem muitos outros tipos de cantigas. Cantigas para trabalho, velório, marchas de guerra e até para outras ocasiões. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os instrumentos usados no folclore. Acordeão. O acordeão é bastante utilizado em todo o país, exceto na região norte, onde as concertinas são mais requisitadas. Concertina, além de ser menor, tem a caixa hexagonal. Ela e o acordeão não tiveram origem em Portugal, e sim foram introduzidas ao país, e aqui tiveram uma grande difusão. Violão. Em muitos países onde se fala a língua portuguesa, o violão é conhecido como guitarra, e em Portugal eles têm a viola portuguesa, que é como se fosse um violão, só um pouquinho menor. Quando os portugueses conheceram a guitarra espanhola e viram que era igual à viola portuguesa, só que um pouco maior, eles decidiram colocar o nome de violão. Cavaquinho. É um instrumento parecido com a viola, mas de pequenas dimensões e som agudo. Bombo. Da família dos tambores, mas tem um tamanho reduzido. É acompanhado pelos ferrinhos nos ranchos e os grupos folclóricos do norte. Castanholas. São de origem espanhola e parte integrante das tocadas dos dançadores. Ferrinhos. Surgiu por volta do século XV e é um instrumento de percussão de uso geral europeu. Rec-rec. É um instrumento que antigamente os homens faziam facilmente. Feito com um pedaço de madeira ou cana, esse instrumento era muito utilizado nas festas populares, onde as pessoas ainda tinham o hábito de andar com instrumentos pela rua e ir tocando de porta em porta. Bom, a aula vai ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre o folclore e a nossa cultura. Até a próxima!